meu nome é Leila, sou administradora de empresas de formação, especialista em psicologia positiva. E fui procurar, buscar o coaching como uma ferramenta pessoal, como algo que me trouxesse um pouco mais de clareza sobre algo que eu entendia que havia errado comigo, né? Sou mãe do Rômulo, da Bianca. Bianca tem 19 anos, o Rômulo tem 20, esposa do Léo. Temos uma história linda com algumas dificuldades no meio do caminho, né? Dificuldades de comunicação, dificuldades de alinhamento, de como eu comunicava amor, como eles entendiam o amor, né? Como que a gente se relacionava ali. Muitos desafios no trabalho, na forma como eu me expressava, como as pessoas me compreendiam, né? Na forma como eu me lia, né? Eu entendia que eu estava demonstrando algo, que eu estava agindo de uma determinada forma e, na verdade, as pessoas recebiam de uma outra forma, né? E eu não entendia por que essa conexão não existia, por que essa conexão não batia, né? E fui procurar o coaching para essa finalidade. Primeira formação que eu fiz, eu encontrei autoconhecimento. Eu encontrei um pouco daquilo que eu estava buscando. Eu nem sabia o que eu sentia. Eu não sabia dar nome para os meus sentimentos. Eu não sabia qual era a minha forma de expressar amor, nem de entender amor, né? Eu não sabia quais eram as minhas características. O que eu gostava? Quais as áreas da minha vida que eram áreas que eu estava abundante e quais eram as áreas da minha vida que não estavam tão abundantes assim, né? Então, fui buscar o coaching. Essa primeira etapa me trouxe um crescimento, um amadurecimento no entendimento do que eu estava sendo, né? Do que eu trazia de característica e, meu Deus, o que está faltando? Né? O que eu preciso fazer para realmente comunicar aquilo que as pessoas precisam ouvir, né? Como que eu preciso melhorar a minha comunicação? E aí foi quando eu conheci a Malu. Eu fiz a minha formação, a segunda formação de coaching com ela. Tive o privilégio de ter muitos aprendizados com ela. Fiz a minha formação, fiz meu Master Coach com ela também. E conhecendo a Malu, vendo a história dela, vendo o quanto ela é forte, o quanto ela é uma mulher de fé, o quanto ela é determinada, o quanto ela tem técnica para trazer, né, para a gente tanto autoconhecimento, tanta libertação, tanta informação, tanto crescimento, tanto direcionamento, vendo a história de onde ela saiu, né, e onde ela estava naquele momento, me fez entender que eu também poderia chegar ali. Para mim virou uma inspiração mesmo, sabe? E aí comecei toda a minha jornada. Eu tive muita dificuldade. Eu chorava. Eu olhava para dentro de mim mesma e falava: meu Deus, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque dói. Crescer, nós somos dotados de crenças, né? E por mais que eu não queira acreditar, crescer dói. Crescer é um processo. Crescer te tira de uma zona de conforto, te tira de um lugar onde você está hoje. E para isso você precisa tirar a capa que você tem de que está tudo certo, de que está tudo bom desse jeito, né? De que não pode melhorar. Pode, sempre pode melhorar. Então, crescer doeu. Crescer exigiu de mim uma percepção dura, né, do que não estava muito legal, do que precisava melhorar e uma caminhada, uma jornada. Outro desafio, né, minha jornada é uma jornada pesada. Dentro da empresa, eu e o meu marido tínhamos muitos problemas de comunicação. Ele tem um perfil comportamental completamente diferente do meu, e eu me culpava por isso. Eu queria ser diferente, eu queria ser como ele,
eu queria ser decidida como ele, eu queria ser uma pessoa ousada como ele, eu queria ser aquela pessoa que fosse para frente e resolvesse e tal, e eu não era, né? E aí havia uma incompatibilidade muito grande de comunicação, porque ele também esperava que eu fosse como ele, né? Eu não tinha isso para oferecer e eu desejava imensamente que ele fosse como eu, né? E aí houve um crescimento muito grande nosso. Dentro da empresa eu ficava ali, eu me sentia muito culpada o tempo todo. Então se eu saísse dali para fazer algo para mim, eu me sentia culpada. Eu me sentia rejeitada. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa para merecer outra, sabe? Então eu vivia atrofiada dentro da empresa, sempre com muito potencial, muita coisa para trazer, muita inovação, mas atrofiada naquela percepção que eu tinha ali a respeito de mim e do que eu tinha que entregar para ele, um sentimento de insuficiência, sabe? De todo tanto que eu entrego, todo tanto que eu dou, todo o trabalho que eu faço é pouco. E isso me fazia virar uma escrava. Não era dele, era de mim mesma, né? Eu era uma escrava dos meus pensamentos, escrava daquilo que a minha mente produzia. Nós temos em média de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Isso sem filtro é impossível. É impossível. Então vinham esses pensamentos. E um outro detalhe muito importante, se você não coloca novos ingredientes na sua mente, na sua composição, no seu aprendizado, 85% dos seus pensamentos são repetidos do dia anterior. É por isso que nós repetimos padrões, né? Repetimos padrões de comportamento, de pensamento. Nós pensamos, sentimos e nos comportamos. Então isso vem naturalmente por causa da repetição, né? Então eu ficava ali na empresa, presa nos meus pensamentos, na minha realidade, e falava, meu Deus, eu preciso ficar aqui, eu preciso fazer, eu preciso entregar. Mesmo que não tivesse nada para fazer, se eu saísse dali, eu me sentia culpada. E como que eu fiz? Me esforcei. Saí da minha zona de conforto, precisei aplicar todas as ferramentas. Antes de ter esse tempo com a Malu, eu sempre li muito. Eu gosto de ler, eu gosto de me informar, mas eu passei um período da minha vida em que eu ativei uma crença pelo meio que eu vivenciava, de que quanto mais ignorante eu fosse, melhor era. Que isso me conectaria com Deus, sabe? E de uma certa forma eu atrofiei minha fé, atrofiei na verdade era por causa da fé, mas a fé não tinha nada a ver com isso, né? Minha relação com Deus sempre foi independente, mas eu fiz isso para pertencer, eu fiz isso para caber num determinado mundo e fiquei paralisada durante um tempo. Então, quando iniciei essa jornada, eu falei, meu Deus, me dei conta de como que eu fiquei parada tanto tempo com algo que para mim é imprescindível. Ler para mim é imprescindível, sabe? Conhecer lugares, conhecer pessoas, me conectar com pessoas, me conectar com o mundo, essa é a minha essência. Então, eu não sei como que eu consegui ficar um tempo paralisada dentro disso, sabe? Então, quando eu recebi isso como uma missão, para mim foi fantástico, né? Porque aí era realmente assim, é a sua missão, então agora eu preciso ler. Ai, que delícia! Né? Agora eu posso ler, posso ser liberta daquela escravidão, daqueles pensamentos que eu tinha ali, e aí eu entrei realmente no meu mundo de novo, sabe? Encontrei tempo no tempo que eu não tinha. Então, eu adorava assistir filmes, eu adorava bater papo, receber pessoas na minha casa, gosto disso, mas eu abri mão disso durante um tempo para que eu pudesse colocar excelência naquilo que era o meu objetivo, que era realinhar a leitura que eu tinha de mim mesma com aquilo que realmente eu era, sabe? Então, encontrei espaço sim, aonde não tinha espaço. Eu fiz o tempo. Deixei de assistir os filmes, de passear para alguns lugares, abri mão de estar em determinados momentos e priorizei aquilo que naquele momento para mim era fundamental. O que eu buscava
foi realmente o meu maior ganho, sabe? Na comunicação com a minha família, num realinhamento do que era família, né? Muito mais importante do que olhar para minha história e ver o que fizeram comigo, para mim nesse momento era saber o que eu faria daqui para frente. O que eu faria com aquelas pessoas que Deus também me designou como responsabilidade. Né, as pessoas que eu tenho que cuidar, os meus filhos, meu marido, os meus amigos, as pessoas que estão sempre em contato comigo, né? Então, o que eu faria, o que eu tinha que fazer dessa história para poder contribuir com a vida dessas pessoas, né? E o meu maior ganho foi realmente nessa área. Meu marido, na semana passada, conversando comigo, olhou para mim e ficou alguns segundos pensando e falou para mim, nossa, você mudou muito. Você mudou demais. E eu parei, pensei e falei, realmente eu mudei muito. E essa versão da Leila de hoje, eu olho para mim e eu sinto amor por mim mesma. Eu sinto amor pela pessoa que eu me transformei. Ou talvez não tenha me transformado, tenha descoberto, né? Mas é um processo. É um processo de descoberta, de realinhamento, de releitura de quem você é e daquilo que você está trazendo como essência. Nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por uma missão e um propósito, né? E é importante a gente saber qual é a nossa missão e o nosso propósito. Sem isso você não vai para frente, sem isso você não caminha. A Malu é uma mulher extraordinária. Ela é extraordinária. Eu não tenho palavras assim para te descrever o quanto ela é competente, o quanto ela é hábil, o quanto ela é uma mulher inspiradora. Olhar para ela, ver como ela fazia, ver como ela entregava os resultados, ver como ela se conectava com a minha história, como ela se conectava com as minhas dores, como ela se conectava com as minhas possíveis soluções, sem me conhecer, sem ter nenhum ganho particular com isso, me fez ver nela uma inspiração mesmo, uma pessoa que eu desejo me tornar, que eu desejo ter como um espelho. Todos os créditos e todos os votos de confiança para ela.